Oi, oi, oi. Boa tarde, pessoal. Chegamos no nosso terceiro dia da semana da imersão do Vida Consciente. E hoje a gente vai falar sobre gestação. O impacto da gestação, o ambiente que é essa gestação, como que isso influencia a nossa vida, como isso influencia nossas emoções, como isso influencia nosso futuro, nossos relacionamentos. Sejam bem-vindos, Dalila, boa tarde, Miriam, linda, sempre aqui com a gente, um beijo grande para você, tá, Miriam? A Jaque lindona, olha só, vai ter meus alunos aqui comigo, eles vão estar respondendo vocês, auxiliando vocês, a Elaine e a Jaque vão estar aqui comigo, tá? E aí pode ser que elas respondam alguma dúvida de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, Carol, Elaine já chegou aqui também. Que bom que vocês estão aqui, a Ana, a Grace, a Adri, a Dali tá sempre com a gente, a Jocelene também, beijo linda Jo, que bom que a gente já está aqui, né? E o tema gestação é um tema super importante e com muito conteúdo, muita coisa bacana pra gente trabalhar aqui. Muitas curiosidades nisso tudo e quero compartilhar com vocês algumas curiosidades bem bacanas em relação à gestação, porque esses assuntos são assuntos sérios, né? Mas temos muitas curiosidades nisso tudo que faz com que isso fique bem interessante da gente estudar e se aprofundar. Então a gestação é um momento lindo na vida de toda mulher. Principalmente se ela vem de uma pré-concepção consciente, principalmente se ela vem de uma gestação planejada. Se essa mulher vem de uma gestação planejada, a tendência, né, dessa gestação é ser super incrível. E é um momento divino, de uma conexão incrível. Ao mesmo tempo, pode ser, sabe aquela coisa assim, a escuridão na terra, né? E Mara, o que é essa escuridão na Terra? O que pode ser essa escuridão na Terra? Muitas vezes nós vivemos no momento de gestação nada bonito, né? Para algumas mulheres é linda, elas se sentem lindas e maravilhosas. Existem outras mulheres que se sentem feias, se sentem inseguras, se sentem inapropriadas. Então, quanto é importante a gente ver que existe uma dualidade nisso tudo. A Gisele contando pra gente que ela está grávida de 18 semanas. Que lindo, Gi! Seja bem-vinda. Tem mais alguém que está grávida aqui? Falando em grávida, o Arthur me deu um empurrão aqui agora. Tem mais alguém que está grávida aqui ou está pretendendo gestar? Contem para mim. Eu me sinto linda e poderosa. A Cirlei, exatamente, Cirlei. Tem mulheres que se sentem lindas e poderosas. Tem mulheres que não se sentem lindas e poderosas. E é a gestação. E aí a gente vai conversar sobre tudo isso. A Cris falou que a gestação dela foi divina. Que lindo. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês sabiam, mas quando nós gestamos, nós entramos em conexão com a nossa gestação. Então, o que minha mãe viveu na minha gestação, naturalmente eu trago e vivo na minha própria gestação, na gestação que eu estou gestando em relação aos meus filhos. Vocês sabiam disso? A Karine, estou pretendendo engravidar. A Adri, eu me achava linda quando estava grávida. Estúdio Design, 27 semanas de gestação. Ai, que lindos vocês. Eu me sentia na última gestação muito ruim. Chorava e não tinha sono. Molim de Carvalho, isso pode acontecer realmente. Então, olha só que interessante a gente perceber. Quando nós estamos grávidos, engravidamos. Então, eu engravidei. Eu entro em conexão com a minha gestação. Com a gestação de quando eu estava lá na barriga de minha mãe. Isso realmente acontece, gente. E aí, olha só que interessante tudo isso. Vamos imaginar que você fez uma gestação planejada. Você se planejou, você assistiu Vida Consciente e você quer ter um filho, né? Quer trazer um filho num ambiente mais harmônico, digamos assim.
Mara, fiz todo o meu planejamento, assisti o Vida Consciente. E Mara, quando eu descobri que estava grávida, eu chorei muito, fiquei insegura, fiquei com medo. Mara, não sei o que aconteceu comigo. E vou dizer algo para vocês, muito importante. Quando nós engravidamos, nós entramos em conexão com a nossa gestação. E as gestações das mulheres da nossa família. Então, muitas vezes, esse sentimento de insegurança, de medo, de pavor, muitas vezes não são sentimentos nossos ou só nosso. Esses sentimentos também podem estar vindo das mulheres ou da minha gestação. Então vamos imaginar que você veio de uma gestação não planejada. Quando sua mãe engravidou de você, quando ela descobriu que estava grávida de você, pode ser que ela sentiu muito medo e muita insegurança. Automaticamente, quando você engravida hoje, você pode entrar em conexão com essa sensação ou com esse sentimento. E mesmo tendo planejado, mesmo tendo assim, é um sonho ter um filho. E naquele momento, você sentir insegurança, você sentir medo. E aí, o que a gente precisa perceber? Que às vezes nem tudo aquilo que eu estou sentindo é meu, é só meu, né? E às vezes isso está vindo da minha mãe, da gestação da minha mãe e assim por diante. Então é muito importante a gente ter esse tipo de informação para nós conseguirmos diferenciar aquilo que é meu, aquilo que é um sentimento meu e aquilo que não me pertence. Mara, se eu fiz tudo da forma mais incrível para gestar e agora que eu descobri que eu tô grávida, deveria estar no paraíso e Mara, eu só tô chorando. Vocês conseguem entender que não faria sentido você estar chorando? E é isso que eu quero que você compreenda. Quem sabe, aquele sentimento não é seu. Não é seu. É o sentimento que a sua mãe teve quando gestou você ou quando estava grávida de ti. Vocês me entendem? Faz sentido para vocês? Muito bom essas informações, a Day aqui sempre com a gente. Os homens sentem algo da própria gestação, das gestações dos próprios filhos? Thalita, podem sentir sim. Algumas bibliografias falam o seguinte: quando estamos grávidos de um menino, muitas vezes as emoções que vêm é da gestação do pai. As emoções do pai, as situações que vêm é do pai. E quando é de uma menina, vem da mãe. Eu não uso isso como regra, tá? Não uso isso como regra porque na prática eu não vejo bem dessa forma. Então, mas sim, existem livros que falam que quando é um menino, muitas vezes vem à tona os conteúdos do pai nisso tudo. Na minha gestação, minha mãe falava a todo momento que meu marido ia me largar porque meu pai largou ela por causa da minha. E aí, olha só a Silvia, né? Ela traz todo um conteúdo em relação à experiência da mãe. Então é isso que eu quero que vocês percebam. E aqui a mãe falou pra ela, mas não necessariamente a mãe precisa falar algo pra gente. Isso é totalmente automático. Isso simplesmente explode nas nossas mãos quando a gente engravida. Seja bem-vinda, Adri. Que bom que você chegou aqui. Então é muito importante a gente perceber que quando a gente desenvolve doenças, tá, perfeito, vou chegar lá. Então, muito importante a gente perceber que nem sempre os sentimentos que eu estou vivendo é um sentimento meu. Pode ser um sentimento da minha mãe durante minha gestação, tá? Então, é muito, muito, muito importante a gente ter essa percepção, ter esse conhecimento. E aí, vamos lá. Engravidamos. Vamos supor que a gente engravidou e não foi uma gestação planejada. Como que é o nome? Como que é o nome disso? A gente chama isso de bebê surpresa. É um bebê surpresa. E aí uma gestação não planejada, um bebê surpresa, pode vir tantos conteúdos positivos, bons, como conteúdos que às vezes não são tão interessantes aqui, né? Depende de como a mãe vai lidar com toda essa informação. Então a gente chama isso de imprinting. Lembra que eu falei lá para vocês sobre o imprinting do momento da concepção? Então, no momento da concepção existe um imprinting. Mara, o que é um imprinting? É uma impressão, é como se fosse um carimbo. Então, o nosso primeiro imprinting
é o momento da concepção. O nosso segundo imprinting é quando os meus pais descobriram que estavam grávidos de mim. Então, existem várias impressões, vários carimbos em nós ao longo da vida. Então, o primeiro carimbo que vai delinear, muitas vezes me direcionar na minha vida futura, o primeiro é a da concepção, o momento da concepção que a gente estudou ontem. O segundo imprinting é esse momento de quando meus pais souberam que estavam grávidos de mim. Como foi a reação deles? Então, tem algumas gestações que são bebês surpresas e que os pais recebem super bem e tá tudo certo e veem isso como o maior presente do mundo. E tem bebês surpresas que não são vistos como o melhor presente do mundo naquele momento. E tem pais que sentem muito medo, muita insegurança, não querem, rejeitam no primeiro momento tudo isso. E aí a gente precisa se relacionar com todas essas informações. Então, o segundo imprinting é o que os meus pais sentiram quando souberam que estavam grávidos de mim. Essa pode ser uma tarefa para vocês fazerem do nosso encontro de hoje. Se vocês têm os pais de vocês vivos, próximos, vocês podem perguntar o que vocês sentiram quando souberam que estavam grávidos de mim. E aí, assim, muitas vezes, na grande maioria das vezes, nossos pais são sinceros e nos contam. Outros momentos, nem sempre eles nos contam totalmente o que aconteceu, o que eles sentiram. E, ok, a gente se relaciona com tudo isso também, porque os pais têm muito medo de contar a verdade. Vocês sabiam disso? Os pais têm muito medo de contar que não era uma criança desejada, que não queriam, que sofreram muito quando descobriram. Várias vezes, muitas vezes, eles escondem essas informações, porque eles têm medo de contar e medo da reação do filho, né? Como que esse filho vai reagir? Ó, a Giovana, né? A Giovana falando que eles não me queriam. A Vivi colocou tudo um segredo. Vivi, muitas vezes é um grande segredo. Muitas vezes nossos pais tentaram um aborto, muitas vezes, ainda mais a nossa geração, né? Porque a maioria de nós aqui somos todos bebês surpresas. Pouquíssimas pessoas aqui nessa live devem ser gestações planejadas, entende? Bonitinhas, aquela coisa toda. Eu acredito que a maioria de nós aqui somos bebês surpresas, porque na nossa época, a época que a gente nasceu, praticamente não tinha anticoncepcional, não tinha muito conhecimento, começava a namorar muito cedo, se casava muito cedo, sem saber muito bem o que estavam fazendo, o que estava acontecendo. Então, assim, a grande parte de nós que está aqui, possivelmente somos bebês surpresas, inesperados, não planejados, aquela coisa toda meio bagunçada, sabe? E aí, olha só, a Silvia, é um assunto proibido, exatamente isso. Então, assim, para muitos pais, é um segredo falar sobre isso e ninguém toca nesse assunto e ninguém sabe nada, entende? Mas se vocês tiverem a possibilidade de perguntar para os pais de vocês como foi a vinda, como eles receberam essa mensagem de que estavam grávidos, é bem válido, porque esse é teu segundo imprinting. A Érica linda, beijo pra ti. Meu pai não queria, minha mãe teve medo de contar a ele que estava grávida. E aí, olha só, né? Toda essa insegurança. E aí, Érica linda, meu pai não queria, então o homem não queria. A mãe com medo de contar. Como que isso se apresenta como conteúdo para Érica hoje, adulta, em relação aos homens, o medo dos homens não me aceitarem, o medo dos homens não me quererem. Érica, faz sentido para ti? Todos vocês que estão escutando essa informação, faz sentido para vocês? Entende? Isso se apresenta na nossa vida hoje. Então, se lá atrás o segundo imprinting foi medo de contar para o pai, e já que ele não me queria, qual que é o imprinting que eu trago? Que os homens
não gostam de mim, que eu não sou bem-vinda, então eu tenho medo dos homens, eu tenho medo de me entregar para os homens, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de sofrer, tenho medo de não receber o amor deles. Vocês estão conseguindo compreender quanto isso é assim estrondoso na nossa vida? Estrondoso na nossa vida. E a Érica Linda coloca total sentido. E por que eu também falo isso? Porque a Érica é sempre linda. Muito estudo de caso nosso, a Érica é. E eu conheço a Érica é minha paciente, minha aluna. Então, como a gente percebe tudo isso? Faz super sentido. A Má falando, mas não sabia dessas coisas todas. Minha mãe fala que até hoje sou intrometida, não era pra eu vir. Eu lembro dela cair quando eu estava no útero, até hoje não sei como lembro disso. A Giovana. Minha mãe disse que ficou triste, pois minha irmã tinha 7 meses. E aí vamos lá, né? Então a gente vai respirando todas essas informações e vamos percebendo. Por isso é que a Mara fala, e a Mara falou segunda, falou terça, e vou falar hoje. O maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos é trazer eles por meio de uma gestação consciente. Esse é o maior presente. Percebe que todos esses conteúdos a gente vai limpando. Todos esses conteúdos, minimamente isso vai vir quando a gente traz um filho por meio de uma gestação consciente. Se a gente continua nessas gestações inconscientes, não planejadas, a gente continua essa bagunça toda e gerando toda essa bagunça na vida dos nossos filhos. E, enfim, é muito complexo tudo isso, gente. É muito profundo. Então, quanto é importante a gente conseguir ter essas informações, respirar todas essas informações e nos organizar nisso tudo. Mara, já tive filhos, meu Deus, não vou mais ter filhos, e agora o que eu faço? Ensine isso, passe isso para os seus filhos, para eles, quando trouxerem seus netos, trazerem de uma forma bem bonita. E minha mãe disse que eu passei da hora de nascer, como se eu não quisesse nascer. Isso também acontece, Érica, e é bem comum. Muitas vezes as crianças demoram para nascer e às vezes as crianças não querem nascer. Exatamente isso. Meu pai arrumou outra mulher na minha gestação, mas acabou não deixando minha mãe, Sheila. E aí toda essa divisão, né, Sheila? Todo esse conteúdo, como isso pode se apresentar para mim, entende? Então, o momento de que nós soubemos que estamos grávidos é muito importante. Qual é a emoção que a gente está passando para esse filho? Qual é a sensação? Qual é o sentimento? E é muito importante a gente perceber o quanto isso vai impactar essa pessoa, essa criança, esse adulto na vida dele, essas emoções. Então, uma criança, um bebê surpreso, uma criança não bem-vinda, e aí tem todo aquele conteúdo de não me sentir amado também, de me sentir inseguro, de não me sentir no lugar. Então, tudo isso acaba vindo à tona e temos muito tempo de cura para conseguir trabalhar todas essas percepções. Então, o momento que a gente soube que estávamos grávidos é extremamente crucial e importante. Como a gente se sentiu? Como a gente se sentiu? Qual era a sensação? Qual foi a mensagem que meus pais passaram para mim? Qual foi a mensagem que eu passei para os meus filhos quando soube que estava grávida dele? Então, esse é o segundo imprinting e bem marcante, tá? Então, fiquem com essa informação. Se vocês puderem buscar informações em relação à história de vocês, busquem essas informações. Eu tenho uma aluna minha que ela falou bem assim esses dias para mim: Mara, a minha mãe disse que eu vim de uma besteira. Sabe? Foi uma besteira que ela fez. E aí, assim, imagina só, se a pessoa tem conflito de identidade, de valorização, imagina ela escutar que ela veio de uma besteira, entende? Assim, ela tem um negócio, a pessoa, sabe? Então, se é muito profundo tudo isso, muito profundo tudo isso. E saber a nossa verdade é o melhor caminho para a gente encontrar a saída disso tudo. Por meio da verdade, nós conseguimos sair disso tudo. Porque lembrem-se, então vamos imaginar que a gente é muito insegura, né? Muito insegura, não me sinto amada, não me sinto querida. E sou um bebê de uma gestação
onde não foi planejada. Eu sou um bebê surpresa. Quando eu me dou conta de todas essas sensações, de toda essa experiência, naturalmente eu consigo ir limpando esses conteúdos e saindo disso. Mara, por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa entender como que ele entrou no conflito para conseguir sair dele. Se o nosso cérebro não entende como ele entrou no conflito, não tem como ele sair do conflito. Por isso, eu preciso entender como é que eu cheguei nisso. Como é que eu cheguei nessa história toda, desses sentimentos que eu tenho aqui dentro de mim. Então, aqui, o segundo passo super, super importante. Tudo certo até aqui? Ficou ok o bebê surpresa e esse imprinting? Qual é a mensagem que eu estou passando? Qual a mensagem que eu recebi? Mandem coraçõezinhos se tá tudo bem até aqui pra gente dar continuidade. Linda, Marisa. Beijo pra ti, tá? Perfeito. Vamos dar continuidade. Qual que é o nosso próximo passo que eu anotei aqui pra gente conversar? Gestação gemelar. Deixa eu ver a Silvia. Eu estou começando a me curar, Maraísa. Agora com você tudo se encaixa, mas eles não contam. Silvia, e relaxe. Por exemplo, eles não contam, relaxa, respira e segue com aquilo que você capta aqui. Vamos ir pro caminho, tá? Vamos ir pro caminho. Vamos falar sobre gestação gemelar. Vocês sabem o que é gestação gemelar? São 2 óvulos fecundados. 2 óvulos fecundados. A Gil, linda, converso com meus filhos sobre isso, eles sempre falam, mas você me ama, né? Que linda! Eu vou ensinar vocês como reprogramar as crianças, tá? Hoje descobri que tive 6 gestações. Me linda! Beijo, minha amiga! A do Vicente foi gemelar. Exatamente isso. O que é uma gestação gemelar? O que é uma gestação gemelar? 2 óvulos fecundados. Respirem que eu vou explicar o que é esse tal de 2 óvulos fecundados. A Jaque, linda, esse assunto mexe comigo, é muita cura nas suas lives. Eu sou de uma gestação gemelar, a Karine. Olha só, o que é gestação gemelar? 2 óvulos fecundados numa mesma gestação. O que nós precisamos perceber e aprender? Na natureza, a natureza ela vai sempre tentar com que a vida venha, né? Então, por uma questão da natureza, muitas vezes vai ter 2 óvulos fecundados e não só um. Então, de 40% até 60% das gestações, de todas as gestações, de 40% a 60% de todas as gestações são gemelares. 2 óvulos fecundados. A natureza cria isso por uma questão de natureza, para pelo menos um vingar. Essa palavra vingar é uma palavra que a gente usa dentro da biologia celular. Então, para pelo menos um vingar e vir a vida. Me entendem? É uma questão de sobrevivência, uma questão natural, tá? Então, exatamente isso. Aquele que é mais forte, aquele que é mais saudável, vai sobreviver e vai vir. Então, o que a gente precisa perceber? Até 60% de todas as gestações são gemelares. São 2. Muitas vezes, você é um gêmeo sobrevivente, a gente fala. Gêmeo sobrevivente é aquele gêmeo que nasceu e outro não pode vir. Mara, como é que eu sei se eu sou um gêmeo sobrevivente, se eu vim de uma gestação gemelar ou não? Como é que eu sei disso? Meu Deus, naquela época não tinha nem exame. Minha mãe mal lembra da minha gestação, quem dirá saber se era gemelar, não era gemelar? Existem dicas e existem situações que nos mostram a respeito disso. Por exemplo, uma situação que pode nos mostrar uma gestação gemelar é você ter 2 nomes. Então, por exemplo, Maria Eduarda, entende? Maria Eduarda, Ana Flávia, Flávio Augusto. Os 2 nomes é um sinal, não significa que isso é uma certeza, mas é um sinal de uma gestação gemelar. Por quê? Por que horas bolas eu teria 2 nomes?
Estão me entendendo? Tenho Silvia Marisa. Ó, Má, exatamente isso. Então, quando engravidei, tinha certeza que era gemelar, mas no ultrassom era só um. Vou falar sobre isso. Então, olha só que interessante tudo isso. A Beatriz falou que tem 3 nomes. E aí, olha, Camila, eu sinto saudade imensa de uma irmã que nunca tive. Então, vamos lá, respirem com essa informação. Então, um dos sinais é a gente ter 2 nomes. Esse é um dos sinais, tá? E aí, aquela coisa, né, Luciane e Roberta. E aí, eu sou a Luciane ou eu sou a Roberta? Eu não sei se vocês são assim, vocês que têm nomes duplos, mas eu tenho, por exemplo, uma paciente que se chama Ana Paula. E, nossa senhora, a gente chama ela de Ana. Não, ela é Paula. Ela não tolera que você chame ela de Ana. Então, ela não é a Ana e ela também não é a Ana Paula. Ela é a Paula. Então, veja se vocês também têm essa coisa assim, tipo, né? Ana Júlia. Pai, eu não me reconheço com a Ana. Eu sou Júlia. Vocês têm isso? Vocês que têm nomes duplos? Porque é um sinal, sabe? Tipo, a Silvia, ela acha que são 3, sim, pode ser 3, sim, Silvia. Então, muitas vezes eu não me reconheço com o segundo nome. Tipo, o segundo nome não me pertence. Outras pessoas sentem isso como pertencente, mas tem algumas pessoas que não sentem isso como pertencente. Tipo, esse nome não é meu. E aí, esse é um sinal, né? O outro sinal é aquela situação seguinte. Ao invés de eu comprar, vamos supor, preciso comprar uma calça jeans. Então, ao invés de comprar uma calça jeans, eu compro 2. Sabe aquela coisa de comprar objetos pares? Sabe? Assim, tipo, eu nunca consigo comprar uma coisa só. Eu vou comprar uma comida, 2 comidas. Eu sempre acabo comprando mais do que preciso. Eu sempre acabo exagerando, sabe? Sempre trazendo mais. E isso a gente pode lembrar, por exemplo, das nossas vós. Eu não sei aí na casa das vós de vocês. Mas olha só. Nossas avós tiveram muitos abortos. Muitos abortos. Porque elas nem sabiam que estavam grávidas. Tiveram muitos abortos. E quando você vai na casa da avó, você já percebeu que a avó sempre faz comida a mais do que precisa? Já perceberam isso? Nossa avó, nossa mãe, sempre é comida sempre é comida a mais. Tipo, parece que tem muitas mais pessoas aqui. Esse também é um sinal. Eu comprar a mais. Tô vendo aqui as mensagens de vocês. Então, esse também pode ser um sinal de que você é e vem de uma gestação gemelar. E aí você começa a observar tudo isso, sabe? Começa a observar tudo isso e olhar para tudo isso. E se isso faz sentido, aí dentro de ti. É claro que pra gente ter certeza disso, é por meio do atendimento individual, aí a gente consegue ter certeza disso. Mas você, com essas informações, já consegue imaginar se você é ou não é. Eu também cozinho sempre comida a mais, minha mãe faz, minha avó paterna fazia muita comida. Nunca vou a lugares e compro apenas uma coisa. Hoje fui comprar um livro e comprei 2. A Diane, eu sou bem assim, acho que sempre vai te faltar. Meu marido também. Então são sinais que nos mostram que a gente vem de uma gestação gemelar. E aí tem outros pontos em relação à gestação gemelar. Muito bem. Então, nós estávamos em 2, tá, Mari, cadê o outro? O que aconteceu com o outro, né? Se era uma gestação gemelar. E agora, né? O que aconteceu com ele? O que a gente precisa perceber nisso tudo? Lá no início da gestação, muitas vezes a gente tem leves sangramentos. Eu não sei se vocês já viveram isso, já sentiram isso, conhecem alguém. Sabe assim, tipo, um leve sangramento, a gente até vai no médico, o nosso médico fala que tá tudo bem, que tá tudo certo, e seguimos. Às vezes esse leve sangramento é a eliminação do conteúdo de um dos gêmeos.
Ao mesmo tempo, uma gestação até mais ou menos 30, 40 dias, às vezes a mulher tem uma perda gestacional e não tem nem sangramento, não tem sintoma nenhum, entende? Não tem sintoma nenhum. Então, isso também é importante a gente perceber. Então, esse gêmeo que desaparecido, ele sim foi embora. Até 30 dias, 40 dias de uma gestação não temos sangramento, e ali depois a gente pode ter um leve sangramento e vai no médico, tá tudo bem, vida que segue, continuamos felizes e maravilhosos, mas às vezes ali foi a perda de um. E aí, né, o que acontece nisso tudo? Alguém aqui, acho que foi a Carol, não lembro o nome dela, ela falou bem assim: sinto saudade de uma irmã que nunca tive. E às vezes é exatamente isso. Esse irmão ou essa irmã que se vai nesse momento, né? Nesse momento, deixa eu só ver aqui. A Tatiana: sim, Mara, eu tive. Meu médico falou para nem comemorar muito. Agora minha filha passa por depressão. Será que ela está no mundo dos mortos? Olha só, tentativas de suicídio. E aí, vou falar um pouquinho a respeito disso para vocês. Então, o irmão desaparecido foi embora e ficou o sobrevivente. E o sobrevivente, muitas vezes, entra em profundo conflito em relação a tudo isso. E o que é esse profundo conflito? Primeiro, o sentimento de falta do irmão. Num outro momento, é um sentimento de fidelidade em relação a esse irmão, né? Eu estou aqui, vou nascer, estou seguindo minha vida e o meu irmão não pode estar aqui, eu não pude estar aqui. Muitas vezes, esse gêmeo sobrevivente vê a perda do irmão, quando essas pessoas fazem algum tipo de terapia e que volta, né, lá para o momento da gestação, vê a morte do irmão, vê a perda do irmão e entra em profundo sofrimento em relação a isso. Muitas vezes são aquelas crianças que já nascem, a Camila Lindona, são aquelas crianças que já nascem, sabe, meio depressivas, mais quietas, emocionalmente mais abaladas. Então, muitas vezes elas viram a morte dentro do útero materno. Muitas vezes elas se conectaram com tudo isso e muitas vezes ainda estão conectadas com o irmão. E é mais ou menos como a Tati colocou ali, né? Então, o irmão está lá no mundo dos mortos. E essa criança muitas vezes quer estar com o irmão, tem uma fidelidade, tem um sentimento. E pode sim afetar as emoções dela? Pode sim afetar as emoções dela. Porque existe aquela coisa, né? Como é que eu estou aqui? Como é que eu vou me manter aqui, sendo feliz, sendo que meu irmão não está comigo, não pode estar aqui, ou para eu estar aqui, ele teve que morrer. Porque existe essa questão da natureza, entende? Então, assim, um vai vir, quem é que vem? Na verdade, não é quem é que vem a pergunta, é quem vai voltar. Geralmente é essa a pergunta. Então, se aquele que escolhe voltar, automaticamente esse que fica é como se sentisse indigno ou não merecedor de estar aqui. Gente, é muito profundo tudo isso. E quando a gente vai isso para fazer terapia em relação a isso, ir profundo nisso, vem esses sentimentos, vem essas sensações de como é que eu vou estar aqui, ou como é que eu fico aqui, sendo que ele teve que ir para eu poder estar. E aí, N situações acontecem com tudo isso, várias emoções acontecem em relação a toda essa situação e é muito profundo realmente. Então, olhar para isso, estudar para tudo isso e ver como isso está impactando a minha vida, sim, se eu tenho essas sensações de não merecimento, não mereço ser feliz, não mereço estar aqui, esse querer morrer, quero morrer, não deveria estar aqui, como se estivesse no lugar errado. Tudo isso está muito conectado. Me libertando do sentimento de culpa, Camila Lindona, a Karine, exatamente isso, Mara. Entende? Então, quando a gente vai profundamente estudar tudo isso, é muito profundo o sentimento que está aqui dentro do nosso coração.
E às vezes está totalmente correlacionado. E aí, quando a Karine coloca, né? Esse assunto mexe muito comigo. Então, vocês que escutam essa informação e sentem uma emoção aqui dentro do coração de vocês, de alguma forma isso faz sentido. De alguma forma isso faz sentido e pode ser um caminho para vocês olharem, tá? É bem importante. Outra coisa que acontece muito são perdas gestacionais. Então, assim, muitos abortos, né? E eu vou dizer algo para vocês. Há muitos anos eu trabalho com crianças, trabalho com gestação, trabalho com grávidas. E é como se a vida ficasse perguntando o tempo todo para a criança: você vai ou você fica? Por isso nós temos tantos abortos. Por isso, até os 7 anos de idade, a criança está muito conectada ao mundo espiritual ainda. Então, por isso, muitas crianças morrem quando são pequenas, muitas crianças morrem no trabalho de parto, ou logo depois no pós-parto. Nós temos um índice altíssimo de morte infantil aqui no Brasil, um dos maiores índices. Nós temos um índice altíssimo de perda gestacional. Então, quando eu vou trabalhar isso com as crianças ou com a mãe, é como se a vida perguntasse: você vai ou você fica? Quando existe uma perda gestacional, é como se a criança tivesse escolhido voltar e não vir. Porque quem escolhe viver e nascer é somente a criança. A criança até mesmo é ela que nasce. É ela quem decide nascer. É ela quem nasce, não é ninguém que nasce uma criança. A criança é ela que nasce. Então, no momento de gestação, também é a criança que decide viver, decide continuar ou voltar. E isso é muito importante a gente perceber, e por isso a gente tem grandes quantidades de abortos, enfim, muitas situações nisso tudo. Então, é muito importante nós olharmos e percebermos que tem crianças que escolhem voltar. E por N motivos. Quando a gente faz essa conexão, quando eu faço essa conexão com um bebê dentro da barriga da mãe, muitas vezes essa criança tem muito medo, profundo medo. Medo de nascer, medo de vir, medo de ficar, insegurança, profundo medo. E aí vamos ir mais profundo ainda. Imagine que tive um aborto e logo depois engravidei, né? Mara, como fica essa configuração? Então, o que nós precisamos perceber? O aborto, o nosso corpo, o nosso útero, ele também fica em luto. O útero também tem o tempo de luto dele. Então, o ideal é, se você teve um aborto, esperar mais ou menos uns 6 meses para ter uma nova gestação. E geralmente é mais ou menos 6 meses que um luto é trabalhado em nós. Quando você espera mais ou menos esses 6 meses, você pode engravidar novamente e estar com isso mais tranquilo para trazer essa criança. Quando a gente engravida logo em seguida, tive um aborto, já engravidei, o nosso corpo, a nossa alma está em luto. Essa criança está sendo gerada num útero em luto. Não é o ideal. Evitem fazer isso. Estou até a ficar sem ar. Não sabia nada disso. Procurei essas respostas a vida inteira, linda Marisa. Então, a gente não gesta, sabe, sim, uma gestação em cima da outra, uma perda em cima da outra. Sabe aqueles abortos? A mãe teve um aborto de engravida de novo, teve outro aborto de engravida de novo. Um caos energético tudo isso. Então, a gente espera nosso corpo se recuperar, nossa alma se recuperar e traz uma criança num outro momento, mas nunca trazer uma criança num útero em luto. Uma criança gestada num útero em luto, ela está conectada ao mundo dos mortos. E aí, assim, às vezes você não vê nada. Mara, o que se conectado ao mundo dos mortos? Meu Deus, que troço horrível é esse que você tá falando? Vou falar algo para vocês. Mara, o que é estar conectado ao mundo dos mortos? Lá na adolescência, vamos supor,
vai começar a fazer uso, pode começar a fazer uso de drogas, de bebida alcoólica, andar em alta velocidade. Quem faz uso de drogas, bebida alcoólica em excesso e anda em alta velocidade, está conectado com a vida ou está conectado com a morte? Vocês conseguem me entender? Conseguem construir um senso crítico em relação a isso? Crianças que se automutilam, que tentam, né, tirar a própria vida, isso é extremamente comum. A minha mãe é professora e ela me conta muitas coisas que acontecem com os alunos na escola. Muitas coisas. Muito comum eles tentarem tirar a própria vida. Entende? Exatamente. É isso que eu quero que vocês percebam, sabe? Exatamente isso. Então a gente precisa ter mais consciência. Mais consciência, exatamente. Começa a se pôr em risco. Então começa a andar de moto, em altíssima velocidade. Sabe? É colocar a sua vida em risco. Começa a colocar a sua vida em risco. Alimentação extremamente precária. É colocar a vida em risco. Toda vez que nós colocamos nossa vida em risco, nós estamos conectados com a vida, estamos conectados com a morte. Para onde é que a gente está olhando? E aí tem pessoas que fazem isso mais profundamente, que realmente tentam tirar a vida. Tomam medicamentos, aquela coisa toda que vocês sabem, que vocês veem aí no dia a dia. E aí, o quanto é importante, e por isso que eu trago Vida Consciente, por isso que eu falo sobre esse impacto, porque nós precisamos conhecer tudo isso. Nós não temos esse tipo de informação, nós não temos esse tipo de conhecimento, sabemos uma coisinha ou outra, às vezes achamos, né? A gente tem assim uma intuição que nos diz que aquilo não é legal, mas não entendemos profundamente o quanto isso pode realmente nos impactar a vida dos nossos filhos, impactar a vida dos nossos netos e assim por diante. Viver no limite e desafiando exatamente isso. Então, nunca gerem, né? Nunca gerem um bebê em um útero em luto ou no momento de luto. Não façam isso, tá? É bem importante a gente perceber tudo isso. Bem importante. Outra coisa muito importante, eu tô vendo aqui as mensagens de vocês. Outra coisa muito importante e relevante é a comunicação telepática. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente conversa com nossos bebês durante a gestação, a gente constrói uma comunicação telepática. O que é essa comunicação telepática? Não importa onde teu filho esteja, aquilo que ele estiver passando, você sente que ele não está bem, você sente algo, você tem essa comunicação telepática com seus filhos. Mara, onde que a gente constrói a comunicação telepática? Quando eles estão dentro da nossa barriga. Converse com seus filhos. E aí, Mara. E aí, né? Deixa eu só ver aqui, Mara. A avó da minha filha, né, faleceu quando eu estava de 8 meses. Já é outra configuração, né? É outra configuração, mas depende muito de como você se sentiu, entende? Por exemplo, estou grávida, a avó faleceu, mas assim, lidei bem com isso, já era esperado, é uma senhorinha, é diferente, exatamente. É muito importante a gente construir essa comunicação, e nessa comunicação nós reprogramamos nosso filho. Então vamos imaginar que, Mara, engravidei de um útero em luto, né? Tive uma perda, logo em seguida engravidei. Ou Mara, estou passando por momentos bem difíceis, estou grávida, situações complicadas. O que eu falo para o meu filho? O que eu converso com ele? Então é muito importante a gente conversar com as crianças enquanto elas estão dentro da nossa barriga. Falar para com eles. A partir do 4º mês ali, 5º mês, eles super ouvem tudo que a gente está falando. Então, vocês podem fazer isso. E o que a gente fala para eles? Aquilo que a gente quiser falar. Mas o mais importante é a gente explicar o que está acontecendo. Por exemplo, passei por um momento difícil hoje. Explique para a sua criança o momento difícil que você passou. Converse com ela a respeito disso. Fala para ela que a mamãe já está resolvendo, já está tudo bem. Não use a palavra não. Nosso cérebro não reconhece o não. Então, não é para usar, por exemplo, assim, não tenha medo.
Não use, não tenha medo. Coloque, está tudo bem, fique tranquilo, fique calmo. Mamãe cuida disso. Porque os nossos filhos fazem tudo pelos pais. Os filhos fazem tudo pelos pais. Se você não fizer, seu filho vai fazer. Se você não tomar uma atitude, seu filho vai tomar. Se você não toma uma atitude, por exemplo, vamos supor que você vive um relacionamento extremamente abusivo, você vive um relacionamento muito ruim, e se você não resolve isso, seu filho, quando nascer, vai fazer isso por você de alguma forma. Então, seja adulto o suficiente, assuma suas responsabilidades e faça aquilo que lhe cabe. Então, você fala para a criança, eu cuido disso. Isso é meu. Quando a gente não deixa isso bem claro para os nossos filhos, é aquela situação de inversão de ordem. E aí os nossos filhos querem fazer por nós. Aí os nossos filhos ficam falando para nós nos separarmos. Aí a gente não se separa. Aí os nossos filhos se casam. Aí o que eles fazem no primeiro momento? O que eles fazem no primeiro momento de uma briga, de uma discussão? Se separam. E aí eles mostram para a mãe, olha, dá para se separar. Vocês estão me entendendo? A Josi, eu conversava e sentia meu filho desde o começo da gestação. Porque minha gestação era de risco, mas eu amava estar grávida. Chorava muito, tinha medo. Muito importante essa conversa. Muito importante. A Marisa, separam como eu fiz. O Caio acabou de trazer água para mim sem eu pedir. Lindo, Caio. Entende? Então, se a gente não faz, nossos filhos vão fazer. E aí, já dentro da barriga, a gente fala, isso é meu, eu resolvo, eu dou conta, está tudo bem. A gente simplesmente deixa o filho no lugar de filho. Somente isso. A gente deixa o filho no lugar de filho. Senão a gente começa já toda uma inversão de ordem ali. Os filhos fazem tudo pelos pais. Tudo pelos pais. Minha irmã tinha apenas 2 meses quando minha mãe engravidou de mim. Temos 2 personalidades totalmente diferentes. Tem explicação para isso? Tem sim. Vamos ver se a gente consegue chegar lá, linda Isa. Então, dentro da barriga da mãe, a gente já começa a reprogramar esse filho. Na aula de sexta-feira, eu vou falar sobre como que a gente reprograma a criança depois do nascimento, tá? Como que a gente reprograma depois do nascimento. Mara, então a vinda da minha filha fez com que o meu marido saísse de casa. Isso, Verônica. Muito cuidado, Verônica. Quando você fala assim, não necessariamente, depende de como foi o contexto. Aqui eu tô dando um exemplo para vocês, tá? Quanta informação, muito bom aprender, linda. A avó do meu filho sofreu um golpe essa semana. Nosso filho ficou muito preocupado com o dinheiro da vovó e eu tranquilizei. Eu conversei bastante com ele nas 3 gestações. Só não lembro se usava a palavra não. Tá tudo certo. O importante é a intenção. O importante é a intenção. E quando a criança já é adulta, Silvia, como assim criança adulta? Não existe criança adulta, Silvia. Ou é adulto, ou é criança. E quando o filho já é adulto, quando o filho já é adulto, ele já possivelmente não tá mais no campo dos pais, né? E aí é muito difícil nós intervirmos. O que a gente faz quando nossos filhos são adultos, a gente ora por eles. Nossos filhos estão no nosso campo até mais ou menos 8 anos, 12 anos, depende da inocência da criança, sabe? Tem muitas crianças muito inocentes, assim, ainda muito criança. Então, mais ou menos até uns 12 anos, ela ainda está no campo dos pais. Os pais conseguem intervir mais profundamente. Depois, que a criança tinha que aprender programar, reprogramar, ela já aprendeu. Aí ela precisa fazer por ela, entende? Aí ela faz por ela. Ela busca ajuda, né? Ela trabalha as ressignificações dela. Eu sempre soube que eu era uma pessoa complicadíssima, assim, cheia de traumas e conflitos. Então eu fui atrás de buscar ajuda. Palavras amorosas, incentivos, oração sempre estão dormindo, tem 4 anos e 8 meses. Linda! Muito bom, muito bom. Falei isso porque já estavam num casamento infeliz. A Verônica,
Como reprogramar a situação de medo na criança? Josi, depende da idade, que medo é esse, entende? Então, os adolescentes, eles devem buscar por eles. Tenho o hábito de falar quando estão no sono profundo. Isso mesmo, vou ensinar vocês como que a gente faz tudo isso. Minha filha já tem 23 anos, ela já tá no campo dela, entende? E aí você ora por ela, aconselha ela, é isso que você faz. Mas ela precisa buscar ela por ela. E o que eu faço com meus de 24? Viu? Sim, ore por ele. É o que vocês podem fazer. Já são adultos. Mara, eu oro muito por eles. Meus filhos gêmeos se afastaram depois de uma grande confusão que começou com minha mãe. Ore. Uso o PNL com minha filha à noite dizendo como ela é amada e desejada por nós. Linda! Exatamente isso. Isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Por exemplo, durante a gestação, falar, né, aquilo que vocês sentiram. Não é para mentir para criança, tá? Não inventem história, não mintam para criança. Então, por exemplo, assim, quando descobri que estava grávida de você, a mamãe sentiu muito medo, a mamãe ficou muito insegura. Hoje mamãe já superou isso, hoje mamãe ainda não superou isso, mas nós vamos passar por tudo isso. Seja verdadeira, mas seja amorosa, seja carinhosa, é extremamente importante. Eu já acompanhei mulheres que rejeitaram a gestação inteira, já rejeitaram o bebê a gestação inteira. Não é para ficar falando que aceita, sendo que não aceita. Não sejam tolas em relação a isso. É mais bonito ser verdadeiro e falar as nossas dificuldades do que inventar uma história ali. Então eu lembro que o que eu trabalhei com essa mãe que rejeitou a gestação inteira, trabalhei dando suporte para ela para lidar com os conteúdos dela. Não temos o que fazer. Porque essa criança também tem a parte dela nisso tudo, de viver essas experiências, viver essa emoção. Então eu posso falar que sim, que senti muito medo, senti muita insegurança. Hoje me sinto bem, hoje estou feliz, hoje sei lá, aquilo que vocês quiserem. E aquilo que vocês também não conseguem, vocês podem estar falando. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mentir, manipular é a pior coisa, não? E a criança sente tudo isso. Estou a curar minha adolescente. Comecei a falar enquanto ela dormia, depois aprendi a fazer cara de paisagem. Patrícia. Mara, minha primeira gestação, chorei muito porque não queria. Hoje com 22, ela é muito carente e ciumenta com a outra irmã, Cris. E aí, Cris, nas suas orações à noite, olhe para sua filha. Imagine sua filha, olhe para ela e envie profundo amor. Não precisa falar nada. Vocês sabem que às vezes os pais ficam falando bem assim pra mim. Em relação a filhos adultos. Ai, Mara, será que eu falo algo pra ele? Não precisa, o filho já sabe. Entende? Falar é só aumentar o diálogo. É melhor fazer. Então, Cris linda, você pode ir nas suas orações à noite, todos vocês que têm filhos adultos, e que temos uma certa desconexão, em algum momento nós nos desconectamos, ou sabe que tem algo da gestação, olhe para esse filho à noite, né, quando você for fazer sua oração, se conecte com esse filho, imagine esse filho e emane profundo amor para esse filho. Você pode até mesmo imaginar como se no coração dele tivesse um vazio, e você preenche esse vazio com a energia que sai do seu coração, com o amor que sai do seu coração. É o que pode fazer. Às vezes palavras e conversar nesses momentos não vai adiantar. Às vezes é melhor fazer algo. Linda Cris, Angelita querida. Muito bem, tô vendo aqui as mensagens de vocês. Eu resgatei meu filho na gravidez, ele nasceu grandão e chorão, mas assim que ele nasceu eu amei. Ele é um grude. Prematuros passaram 15 dias na incubadora. Tem alguma consequência quanto a isso? Muitas, né? Porque nasci e qual foi minha primeira experiência? Separação dos meus pais, me senti sozinho. Vamos falar sobre isso na aula de amanhã, que a gente vai falar sobre parto. Pode ser? Tudo certo? Amanhã a gente fala sobre partos, os tipos de partos
e qual é o impacto do tipo de parto na minha vida. Então, se eu nasci de cesariana, como isso me impactou ou impacta a minha vida? Se eu nasci de parto normal, como que isso impactou ou impacta a minha vida? Nasci de fórceps, fiquei na UTI, fiquei afastado dos meus pais, fiquei próximo, tudo isso, como isso tudo impacta a minha vida, minhas emoções, meus relacionamentos. A aula de amanhã a gente vai falar sobre isso. E a aula de sexta-feira a gente vai falar sobre uso de chupeta, uso de mamadeira, dormir junto com os pais, dormir separado, escola, aprendizado, todas essas coisas que vai ser bem legal. Gratidão, gente, gratidão pelo nosso momento de hoje, foi bem lindo e bem gostoso estar aqui com vocês. Vejo vocês então amanhã pra gente falar sobre parto. Sexta-feira a gente vai falar sobre os 3 primeiros anos de vida. Silvia, Mara, vou pegar um ônibus e parar aí na sua porta. Linda, gratidão a todos, tá? Pelo carinho, por estarem aqui participando, contando a história de vocês, falando sobre a experiência de vocês. Um beijo gigante pra todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.